Donos de pequenos negócios têm agora um novo prazo para negociar as suas dívidas ativas da União. Só que esse prazo está acabando. Ele termina precisamente às 19 horas do dia 30 de dezembro de 2022. Vamos saber, né, se tem benefícios para quem vai aderir a essa negociação. Vamos saber se tem um prazo ampliado, se tem desconto. Essa é uma conversa que a gente abre a partir de agora com o contador Santino Soares. Santino, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre um grande prazer falar com a CBN. Essa é só uma oportunidade ou é uma boa oportunidade para os donos de pequenos negócios? Eu entendo, Elias, que é uma oportunidade muito boa. Por quê? Porque ele lhe dá a possibilidade de, além do desconto, ter um prazo muito interessante para a negociação dessas dívidas. Bom, quando eu falo em pequenos negócios, eu estou me referindo a quem? Quando nós falamos de pequenos negócios, Elias, nós estamos falando em empresas optantes pelo Simples Nacional. Inclusive, essas transações, elas só alcançam o débito do Simples Nacional. E quais são as empresas do Simples Nacional? Empresas do Simples Nacional, o Simples Nacional é um regime de tributação previsto na Constituição que define que a União, os estados e os municípios de tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte. E esse é o Simples Nacional. E quem é considerado o Simples Nacional? Quem pode optar pelo Simples Nacional? Aquela empresa que fatura até 4.800.000 por ano. Bem, como é que está distribuída aí nós temos um programa de regularização do Simples Nacional e temos um fato aí, eu não sei se é inovador, se ele já existiu em outros programas, mas a gente tem a transação de pequeno valor entre os acordos de transação com prazos estendidos. Esse é um elemento novo e é um bom elemento nessa discussão, Santino? Sem dúvida, é uma excelente oportunidade. Por quê? Porque a transação, diferente do parcelamento, ela extingue o crédito tributário. A transação está prevista desde o Código Tributário Nacional, mas ela só foi regulamentada há pouco tempo. Hoje nós temos duas possibilidades, que é a transação de pequeno valor de débitos do Simples Nacional e temos também o programa de regularização do Simples Nacional. Os dois são transações, os dois extinguem no momento que você faz a adesão e paga a entrada, ele tem a capacidade de já distinguir o crédito tributário. Mas para que ele seja extinto em definitiva, é necessário que você conclua a transação. No caso da transação de pequeno valor, nós temos algumas limitações, Elias. Por quê? Porque elas só alcançam débitos de até 60 salários mínimos. Então, se eu sou uma empresa e eu tenho débitos do Simples Nacional e o valor deste débito é inferior a 60 salários mínimos, que o valor de hoje é 72.720, eu posso fazer a adesão para a transação de pequeno valor do Simples Nacional. E se eu tenho um débito superior a isso, aí eu posso fazer a adesão pelo programa de regularização do Simples Nacional. Para esses programas eu tenho a possibilidade tanto de quantidade de parcelas como de descontos diferentes. Mas a transação de pequeno valor, lá traz essa limitação que são de débitos de até 60 salários mínimos, que hoje é R$ 72.720. Bom, a gente sabe que boa parte da composição dessas dívidas, nos montantes atuais, é de acréscimos legais, né? Apesar de legais, são acréscimos bem vantajosos, né? Juros, multas, encargo legal. A gente vai ter um desconto bom nesse programa de regularização do Simples, ou mesmo quando da transação aí de pequeno valor? Excelente pergunta, Elias. Por quê? Porque nós temos duas possibilidades de transação. Vamos supor... Desculpa, Elias, não entendi. Não, pois não. Estamos ouvindo. Nós temos duas possibilidades de transação.
Uma são de débitos de até 60 salários mínimos e outra eu não tenho a limitação para o débito. Vamos supor que eu sou uma empresa optando pelo Simples Nacional ou que eu tenha débitos do Simples Nacional e esse débito seja inferior a 60 salários mínimos. Eu tenho que ir automaticamente para a transação de pequeno valor? Não. Por quê? Porque eu tenho que verificar dentro das duas possibilidades qual é a melhor forma de transação para o meu negócio. Por quê? Porque na transação de pequeno valor, eu tenho uma entrada de 1%, como eu tenho também no programa de regularização. Só que essa entrada de 1%, a qual não vou ter desconto sobre o valor dessa entrada, eu tenho que pagar em 3 vezes na transação de pequeno valor. Já no programa de regularização, eu posso pagar em até 8 vezes. E aí, onde é que vem a grande diferença? Na transação de pequeno valor, eu posso parcelar, eu posso dividir esse saldo restante do meu débito em até 57 vezes. Quando no programa de regularização, eu posso parcelar em até 137 meses. O que é que vai mudar aí, além da quantidade de parcelas? Na hora que eu vou fazer essa opção, a condição de desconto que eu vou ter para essas duas transações. Então, a primeira eu tenho uma entrada de 1% em 3 vezes, a segunda eu tenho também entrada de 1%, mas essa entrada eu pago em 8 vezes. E a quantidade de parcelas são também diferentes quanto o desconto. Na transação de pequeno valor, eu tenho um desconto de até 35% no valor total do meu débito. O que é interessante, Elias, quando eu faço essa transação, ele desconta inclusive do valor principal. Perdão, o desconto não é até de 35%. Se eu fizer a opção em 57 meses, o desconto é até 35%. Mas se eu fizer a opção do parcelamento em 9 vezes, o desconto chega a 50%, inclusive do valor principal. Então, é extremamente interessante que o contador, quando for fazer essa opção da transação, verifique o que é o melhor para cada caso. Eu tenho uma parcela menor com um desconto maior, ou eu fazer uma opção por uma transação que vai em até 130 meses, 137 meses, mas que esse valor vai ser corrigido. Essa era uma dúvida que o ouvinte lançou aqui, uma dúvida bastante interessante, Santino, que, bom, o fato de ter um valor consolidado igual ou inferior a 60 salários mínimos me obriga a fazer uma transação de pequeno valor, ou mesmo estando nessa condição, eu posso optar pelo programa de regularização do Simples Nacional? Pode optar, sim, e deve verificar qual é a vantagem que cada transação vai trazer para o seu negócio. Muitas vezes eu tenho uma folga de caixa e eu posso fazer a adesão à transação de pequeno valor e ter um desconto de 50% do valor total do meu débito. Ou eu não tenho essa folga de caixa, eu não posso comprometer meu fluxo de caixa e eu preciso de um prazo maior para fazer essa transação. Então, eu posso fazer a adesão ao programa de regularização. O que nós temos aqui de limitação é a transação de pequeno valor só vai até 60 salários mínimos. Quem tiver débito superior a 60 salários mínimos, obrigatoriamente terá que fazer o programa de regularização do Simples Nacional. Bem, Santino, o fato de regularizar essa situação me traz aí a possibilidade de obtenção das certidões que são necessárias, né, para que a gente possa ter acesso aí a financiamentos, a participar de compras públicas? Sem dúvida, Elias. E além disso, um fator muito importante, é extremamente importante que as empresas, que os empresários agora verifiquem se existem débitos impeditivos à manutenção de suas empresas no Simples Nacional. O que é que isso quer dizer? As empresas que são optantes pelo Simples Nacional, elas não podem ter pendência nem com a União, nem com os estados, nem com o município. E aí, essa é uma grande oportunidade para que as pessoas verifiquem se há essas pendências, nesse caso, em loco, apenas com a União, porque para eu fazer a transação, os débitos têm que estar inscritos em dívida ativa. Caso eu tenha um débito do Simples Nacional do exercício 2022
que não esteja escrito em dívida ativa, eu não posso fazer a opção pela transação. Então, eu vou ter que fazer um parcelamento ordinário, um parcelamento comum, dentro do portal do Simples Nacional, e infelizmente eu não vou ter desconto nesse parcelamento. Então, se sua empresa, você empresário que tem uma empresa e verificou que você tem termo de exclusão do Simples Nacional ou algum motivo para permanência do Simples Nacional, visto que as empresas optantes pelo Simples Nacional não podem ter essas pendências, é uma oportunidade para você ter a sua certidão, para você ter a sua regularidade, para poder participar das licitações, e isso com um desconto bastante razoável, que, como eu falei, pode chegar até 50% do valor total da dívida, incluindo o principal, que é no caso da transação do pequeno valor, e no caso do programa de regularização, esse desconto, Elias, pode chegar até 100% do valor dos encargos. Multas, juros e os encargos de inscrição da dívida ativa. Contanto que o valor do débito não seja inferior, o valor que você vai transacionar, que você vai parcelar, não seja inferior a 70% do débito. Agora, Santino, eu devo observar com cuidado, com muita responsabilidade, o número de parcelas, porque pensando num desconto maior, eu termino pegando menos parcela. Mas será que eu vou poder atrasar essas parcelas? Será que eu vou poder deixar de pagar essas parcelas? É preciso ter um cuidado, um estudo mais realista da situação do negócio? Olha como é importante essa pergunta, Elias. Se eu vou fazer uma transação, vamos supor que eu sou uma empresa que tenha um débito de até 60 salários mínimos, de até 72 mil reais. E aí, me encanta como empresário saber que eu vou ter 50% de desconto do valor total do débito se eu fizer a adesão dessa transação com parcelamento em até 9 parcelas. Mas aí, isso aí pode vir a comprometer o meu fluxo de caixa. Por quê? Porque eu tenho minhas obrigações mensais, eu tenho minhas obrigações diárias e vem mais uma obrigação que é o pagamento dessa transação em 9 parcelas fora entrada. Mas, Elias, se eu faço a adesão em 27 meses, o meu desconto é de 45%. O total do meu desconto, que era de 50%, caiu para 45%. Então, é por isso que é extremamente importante que o empresário, junto com a sua contabilidade, verifique quais são as condições de parcelamento da transação, nesse caso, que pode ser de até 57 meses com 35%, do que eu fazer um pagamento à vista para ter ou em menos parcelas, para ter uma condição menor, e eu não consegui honrar com a parcela, eu não consegui honrar com as obrigações do mês, e eu perder essa transação, esse benefício por falta de pagamento. Então, é extremamente importante, Elias, que você, empresário, que tem esses débitos e que vai optar pela transação, verifique, coloque no papel, faça a conta de padaria mesmo, para ver qual modalidade de transação se enquadra melhor na sua atual situação e de que forma você pretende pagar essa transação. Um exemplo, eu posso ter um valor a transacionar inferior a 60 salários mínimos, mas a maior parte do meu débito pode ser de encargos. Se eu fizer programa de regularização, vai ser mais barato para a minha empresa. Eu posso fazer essa opção? Pode e deve. O segredo é colocar os números na mesa, fazer continha no papel e ver, dentro da sua realidade atual, qual é a melhor forma de você honrar com esse compromisso. Agora, se o compromisso não puder ser mantido, eu atrasei, eu já não consigo manter as parcelas em dia, o que é que acontece com o pequeno negócio que chega a essa condição? Existe uma previsão na norma, no texto normativo, que institui as transações e ela dá um prazo para que você atrase as suas parcelas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que
que quando eu atraso por mais de 90 dias alguma parcela, ela é rescindida. Não a parcela, a transação é rescindida. Então, aquele débito que eu tive o desconto, eu perco esse desconto. Eu perco aquela condição, Elias. Então, em até 90 dias de atraso da parcela, a transação está vigente. Se eu atraso por mais de 90 dias esta parcela, eu perco o benefício dessa transação e o meu débito volta ao valor original. Muito bem, doutor Santino. Nós temos então um prazo aí, me parece até por conta de um governo que está saindo e um outro governo que está entrando, de que esse prazo não deva ter uma ampliação. Às 19 horas do dia 30 de dezembro deste ano de 2022, encerra-se esse prazo para que os pequenos negócios possam, de fato, negociar as suas dívidas ativas com a União. A gente não deve ter aí uma dilação desse prazo. Eu entendo que não haverá, porque vem uma mudança de governo. Infelizmente, é um ponto negativo que apenas para os débitos inscritos em dívida ativa é que nós teremos esse benefício. E temos outra notícia que não é tão boa, Elias, na verdade, eu considero que seja uma péssima notícia, que é o projeto de lei que vem ampliar o limite para a empresa estar no Simples Nacional. Infelizmente, por manobras na Câmara, alguns partidos estão negociando para colocar apenas a votação da alteração desse limite para o próximo ano. Então, não vai passar a vigorar já em 2023 o limite para que as empresas que faturam até 8 milhões, pouco mais de 8 milhões, 8 milhões e 700, possam optar pelo Simples Nacional. A expectativa era que isso fosse votado esse ano para passar a valer já em 2023. Mas, infelizmente, parece que o projeto só será votado na Câmara em fevereiro. Bem, Santino, o ouvinte perguntando aqui como é que ele faz para acessar, né? Como é que ele faz a adesão a esse programa de regularização aí do Simples Nacional e também a transação de pequeno valor. E se isso se aplica ao microempreendedor individual, o MEI? Aplica sim, ótima pergunta do ouvinte. A grande vantagem desses programas é que o empresário não precisa ir na Receita Federal para fazer a adesão dessa transação. Por meio do certificado digital, ele vai utilizar o certificado digital da empresa e vai acessar o Regularize. Pelo Regularize, que é a página da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ele vai ter acesso à negociação dessa dívida. O preenchimento é simples, eu recomendo que seja feito com o auxílio do profissional de contabilidade, porque é prerrogativa do profissional de contabilidade, é o profissional de contabilidade que conhece a legislação a respeito disso, mas ele não precisa ir na Receita Federal, acessa o Regularize e dentro do Regularize ele vai conseguir fazer todas as simulações para fazer a adesão desse parcelamento. Um detalhe na transação de pequeno valor, se você é um contribuinte que deve até 60 salários mínimos, você não vai ser só verificada a sua capacidade de pagamento para determinar o desconto que você vai ter na sua transação. O que vai determinar o seu desconto é a quantidade de parcelas que você vai fazer a opção. Já no programa de regularização, você vai precisar preencher uma fichinha lá que vai definir a sua capacidade de pagamento. E é por isso que é tão importante que você tenha o auxílio do contador de sua confiança. Mas não precisa ir na Receita Federal. No seu computador, você faz isso tudo e todas as simulações para depois fazer a adesão à sua transação. Bem, super importante que você busque o auxílio de um contador, até porque aquilo que aparenta ser uma grande vantagem pode não ser, em face do seu caixa, da sua capacidade de adimplir com as parcelas que você vai assumir, em face de recurso para investimento que você vai ficar a menor quando você tiver a parcela,
de um cenário que ainda tem muitas interrogações para 2023, não se sabe como vai estar o mercado, o poder de compra das pessoas, a capacidade de interação, como os municípios e governos estaduais vão interagir para com esses novos negócios, de novas obrigações que possam surgir. É um cenário ainda nebuloso e é preciso que as pessoas tenham cautela, e a busca por um especialista pode ser aí a solução para ter um horizonte um pouco mais claro, um pouco mais nítido, não é, doutor? Sem dúvida, Elias. A palavra é cautela e que procure a ajuda do profissional que tem a prerrogativa para verificar isso para o contribuinte. O profissional que tem essa prerrogativa é o profissional da contabilidade. Bem, Santino, prazer tê-lo aqui no CBN Maceió mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Ótimo dia para você. Bom dia a todos. Um grande prazer. Santino Soares é contador e você que tem um pequeno negócio, é MEI, está associado ao Simples, tem dívida ativa com a União, olha, você tem até às 19 horas do dia 30 de dezembro de 2022 uma série de benefícios, viu? Para quem aderir às renegociações, incluindo aí entrada facilitada, prazo ampliado para pagamento e desconto. Procure o seu contador.